Olá, pessoal. Vamos para o nosso quarto encontro, nossa aula de número 4 do módulo 1 de Introdução ao ECG, do Grupo de Estudos em Eletrocardiograma da Liga de Cardiologia, da UFSPA e Cefuc. Meu nome é Marco Antônio e o nosso encontro de hoje é sobre derivações do ECG. E nessa aula de agora, nós vamos falar somente sobre o que é cada derivação, né? E não exatamente como que cada onda aparece em qual derivação, beleza? Então isso aí vai ser só mais um resumo e uma conceituação do que são as derivações. E aí na próxima aula, no encontro de número 5, nós vamos delimitar exatamente como que cada onda aparece em cada derivação do eletrocardiograma. Então, conceituando a derivação ela é, na verdade, um ponto de vista da atividade elétrica do coração. Nós sabemos que o coração ele é um órgão tridimensional, logo a gente precisa ter a noção tridimensional da atividade elétrica desse coração. Essa famosa imagem aqui à direita do elefante, né? Como se três pessoas estivessem posicionadas, visualizando o elefante sobre três ângulos diferentes. Uma pessoa visualizando o rabo, a outra pessoa visualizando somente o corpo e a outra pessoa visualizando somente a tromba. Exemplo dessa imagem, como quando há uma interferência ou uma alteração no rabo do elefante, somente a pessoa que está vendo o rabo do elefante que vai conseguir ver essa alteração. A pessoa que está vendo a tromba não vai ver esta mesma alteração, ou se conseguir ver, não vai ver do mesmo jeito do que essa outra pessoa. A mesma coisa serve para a pessoa que está vendo somente o corpo do elefante. Ela vai ter um ponto de vista diferente do que está acontecendo com a imagem que ela está vendo. Logo, as 12 derivações, elas pegam o coração sob 12 diferentes ângulos. A gente sabe que as 12 derivações, elas são do ECG normal. A gente pode ter em algumas outras situações algumas derivações a mais, né? Mas no ECG normal, convencional que nós estamos aprendendo aqui, são 12 derivações, que são divididas em 6 derivações dos membros, que são feitas a partir da relação dipolo entre os eletrodos que estão posicionados no braço e nos membros inferiores, tá? E as 6 derivações pré-cordiais, que são essas derivações posicionadas no tórax do indivíduo. As derivações dos membros, elas nos dão uma noção de quê? De superior inferior e direita e esquerda. Elas não conseguem pegar a profundidade, a terceira dimensão do coração. E para isso que servem as derivações pré-cordiais, para nos dar justamente essa noção anterior-posterior do coração. Só um adendo sobre os eletrodos que estão posicionados aqui nessa imagem. Os eletrodos das derivações dos membros, eles podem estar tanto colocados aqui, como estão, né, nas extremidades dos membros, ou eles podem também estar nas bases dos membros, né, próximo ao ombro e próximo ao quadril. Mas isso varia daí de instituição para instituição que executa o exame de eletrocardiograma. Passando então para a gente revisar um pouquinho sobre o conceito de deflexão da onda na derivação, né? Que a gente já falou no nosso encontro anterior. A deflexão positiva ou negativa de determinada onda vai depender de qual derivação que está sendo analisada. Como eu falei no slide anterior sobre o elefante, uma alteração que está sendo vista na parte anterior do coração, ou no rabo do elefante, por exemplo, pode não ser a mesma alteração numa derivação que pegue a parte posterior ou lateral do coração. Então, a gente precisa saber qual derivação que a gente está analisando, qual é o eixo dessa derivação, qual parede do coração que essa derivação está olhando, para saber como é que vai vir essa deflexão, se ela vai vir positiva, se ela vai vir negativa. Mas isso também vai depender da natureza da onda, porque como eu falei anteriormente, as ondas de atividade elétrica do coração, elas têm duas naturezas, né? A natureza de despolarização, que é uma carga positiva, e a onda de repolarização, que tem uma carga negativa, né? Então vai depender também da natureza da onda. Aqui nessas imagens do Malcolm, do ECG Essential, a relação do eletrodo, né, é uma relação de polo, então a gente vai ter um eletrodo negativo com um eletrodo positivo, e toda a análise que nós vamos fazer é em relação ao eletrodo positivo. O que está se aproximando, o que está se afastando, o que está se movendo perpendicularmente ao eletrodo positivo. Logo, uma onda de carga positiva, que nem é uma onda de despolarização, se ela está se aproximando do eletrodo positivo,
nós vamos ter uma deflexão positiva no ECG. Se essa onda de despolarização, como aqui na imagem da direita, está se afastando do eletrodo positivo, nós vamos ter uma deflexão negativa no ECG. Agora, aqui no próximo slide, nós vamos ter uma exemplificação também da onda de repolarização aqui do lado direito, mas nós vamos retomar o conceito de onda bifásica, né? Que é aquela onda que se propaga perpendicularmente ao nosso eletrodo. Aqui nós temos um eletrodo positivo, ó, posicionado mais ou menos na posição intermediária do nosso miócito da imagem, e a gente está vendo aqui uma onda de despolarização se propagando no sentido da esquerda para a direita. O que acontece? Quando essa onda está se aproximando, mesmo que perpendicularmente se aproximando do eletrodo positivo, ó, ela vai passar pelo eletrodo positivo, ela vai causar uma deflexão positiva. Lembrando que isso aqui é uma onda de despolarização. Se fosse uma onda de repolarização, a carga é negativa, nós íamos ter primeiro uma deflexão negativa. Sendo uma onda de despolarização, que é positiva, ela vai primeiro se aproximar, causando uma deflexão positiva. Depois que ela passar pelo nosso eletrodo positivo, ela vai causar uma deflexão negativa, porque ela vai estar se afastando, mesmo que perpendicularmente, do eletrodo positivo. Bem? E já aqui a gente consegue ver mais ou menos as três situações que eu exemplifiquei, né? Só que com uma onda de repolarização para dar uma variada e vocês verem como é que funciona a onda de repolarização, que é de uma carga negativa. Então aqui a carga negativa, ela está em relação ao eletrodo do lado esquerdo, ela está se afastando. Em relação ao eletrodo perpendicular, ela está ainda se aproximando. E em relação ao eletrodo da direita aqui, ela está se aproximando. Então, uma onda de repolarização carga negativa, se afastando, causa deflexão positiva. Se aproximando, causa deflexão negativa. Se aproximando, causa deflexão negativa. Já na situação B, a onda já está chegando na metade do miócito, né? na parte intermediária onde está posicionado o nosso eletrodo perpendicular. Ela continua se afastando do eletrodo da ponta esquerda, aumentando ainda mais, né, a amplitude da deflexão positiva. Em relação ao eletrodo perpendicular, ela já vai começar a voltar para a linha basal, porque está passando pelo eletrodo positivo. E em relação ao eletrodo da direita, vai continuar causando uma deflexão negativa, porque ainda está se aproximando, apiculando ainda mais a nossa deflexão negativa. Já na situação 3, já é a finalização da repolarização da fibra muscular. A gente vai ter o retorno à linha basal, porque o impulso parou de ser gerado, né? A onda já repolarizou tudo. Aqui a gente vai ter a deflexão voltando para a linha basal, né? Uma deflexão positiva, porque se afastou, voltando à linha basal, formando aquela onda bifásica bem bonita. E aqui a gente vai ter o retorno à linha basal depois da amplitude máxima de deflexão negativa com a aproximação da carga elétrica negativa em relação ao eletrodo positivo, tá bem? Então aqui a gente tem as três situações possíveis dos nossos eletrodos refletindo a atividade elétrica do coração. Aqui eu coloquei uma imagem ilustrativa, tá? Só para vocês não ficarem perdidos nas explicações que eu vou dar logo na sequência dos eixos de cada derivação, tá bem? Então aqui a gente sabe, ó, que no ângulo zero a gente vai ter D1, vamos ver logo em seguida, e tudo que for para cima vai ser negativo, tudo que for para baixo vai ser positivo, tá bom? Então todas as cargas elétricas que se moverem, por exemplo, nessa direção aqui, vão ter um eixo no nosso círculo, um eixo positivo, tá? De angulação positiva, e se movendo no sentido ínfero superior, vai ter uma angulação negativa, tá? Então aqui, falando sobre as derivações regulares dos membros, né? A gente tem aqui o triângulo de Einthoven. As derivações regulares, elas vão ser constituídas somente por dois eletrodos, um eletrodo negativo e um eletrodo positivo. A gente vai ver logo na sequência que as derivações aumentadas vão ser constituídas por mais de dois eletrodos, né? Vão ter dois eletrodos negativos e um eletrodo positivo. No caso das derivações regulares, são só dois eletrodos. Então a derivação 1, né, que é essa aqui de cima do nosso triângulo, ela vai ter o eletrodo negativo no braço direito, o eletrodo positivo no braço esquerdo. Qual é o ângulo que
se constitui a partir dessa relação entre de negativo para positivo? É ângulo zero. Então, a gente sabe que D1 tem um ângulo, um eixo de 0 graus. Voltando aqui, o que isso significa? Vai significar que, se a gente traçar uma linha aqui, do mais 90 até o menos 90, qualquer atividade elétrica que estiver se propagando da esquerda para a direita, ok, em relação a essa linha, vai ter uma deflexão positiva em D1, se for uma onda de repolarização, de despolarização, desculpe. Se for uma onda de repolarização, será uma deflexão negativa. Se for uma onda de despolarização, será uma deflexão positiva. Se essa carga elétrica estiver se movendo, essa onda de despolarização estiver se movendo a menos 60 graus, a menos 30 graus, a 0 graus, a mais 30 graus, a mais 60 graus, em todas essas angulações, nós teremos uma deflexão positiva em D1, ok? O que vai acontecer se estiver se movendo para o outro lado, da direita aqui, né? Que no caso a gente está vendo o coração de frente, então será o lado esquerdo do coração para o lado direito do coração. Se estiver se movendo no sentido de lado esquerdo para o lado direito do coração, nós teremos uma deflexão de onda de despolarização, uma deflexão negativa, né? Porque vai estar se afastando do nosso eletrodo positivo, que está a 0 grau, tá bem? E a onda bifásica? A onda bifásica acontecerá se a carga elétrica estiver se movendo no eixo de menos 90 graus ou no eixo de mais 90 graus, tá? Então, mais ou menos a situação que nós vimos antes das ondas se afastando ou se aproximando dos eletrodos, agora a gente está aplicando isso à derivação D1. E isso vai servir para todas as derivações. Por exemplo, a AVF, que nós vamos ver logo em seguida. Em vez de traçar a linha de menos 90 a mais 90, nós vamos traçar a linha de 180 a 0. Qualquer coisa que se estiver se movendo de superior para inferior vai causar uma deflexão positiva se for uma onda de despolarização em AVF, ou vai formar uma deflexão negativa se for uma onda de repolarização, porque vai estar se aproximando do nosso eixo de 90 graus em AVF. Entenderam? Então, vamos seguir aqui para nossas derivações regulares dos membros. A gente tem a D2, que o eletrodo negativo está no braço direito, o eletrodo positivo está no membro inferior, formando um ângulo, um eixo de 60 graus. Lembrando que, se a atividade elétrica está exatamente em cima do eixo da derivação, nós vamos ter uma onda de amplitude máxima, uma onda apiculada, uma onda de maior amplitude em relação a outras ondas que se movam na mesma direção, porém não exatamente em cima do eixo da derivação. Já a D3, o eletrodo negativo está no braço esquerdo e o eletrodo positivo também está no membro inferior, formando um ângulo de 120 graus positivos. Agora, passando para as derivações aumentadas, o que muda da derivação aumentada para a derivação regular? Derivação aumentada, todos os eletrodos que não são positivos, só temos um eletrodo positivo na derivação aumentada, todos os outros que não são positivos necessariamente são negativos. Então, nós vamos ter uma soma de vetores, porque a gente vai estar relacionando dois eletrodos negativos com um eletrodo positivo. Vou dar o exemplo aqui de AVR, só para vocês pegarem essa parte dos vetores. A AVR vai ter o eletrodo positivo no membro superior direito, no braço direito. Logo, o braço esquerdo vai ter um eletrodo negativo e o membro inferior vai ter um eletrodo negativo. Se a gente traçar uma linha aqui que vá, né, pegando a derivação número 2, porém com o sentido da flecha ao contrário, né, porque a gente está com o eletrodo positivo lá no braço direito, e a gente projetar essa linha laranja para cima, e pegar a derivação 1, porém também com uma flecha no sentido contrário, e a gente projetar a continuação dessa flecha aqui para o lado direito, nós vamos ter a soma do vetor neste ângulo aqui, porque a gente vai ter a mesma força, né, elétrica para cima e a mesma força elétrica para a esquerda, que no caso aqui é a direita do coração, né? E aí isso vai formar um vetor de menos 150 graus, beleza? O mesmo vai servir para a AVL, a gente vai pegar e projetar essa seta aqui para cima, vamos projetar essa seta aqui para o lado, e vai formar um vetor
de menos 30 graus. E AVF, né, em AVL, perdão, como temos o eletrodo positivo aqui no braço esquerdo, aí o vetor vai ser para esse lado de cá, porque o eletrodo negativo está aqui no braço direito e o eletrodo negativo também está no membro inferior. E AVF é quando o eletrodo positivo está no membro inferior e os eletrodos negativos estão nos braços, tanto no direito quanto no esquerdo. E aí vai formar um vetor exatamente a 90 graus positivos para baixo, tá bem? Então aqui, voltando àquela imagem do resuminho dos eixos das derivações, nós vamos ver que para o lado esquerdo, né, parede lateral esquerda do coração, nós teremos a derivação 1 e a VL, né, a menos 30 graus, e a derivação 1 a 0 graus. Então, qualquer atividade elétrica que estiver se movendo no sentido do lado direito do coração para o lado esquerdo, vai ter deflexões positivas em AVL e D1, se for uma onda de despolarização. Sempre lembrem que depende da derivação e depende da natureza da onda. Nós estamos falando de derivação de onda de despolarização, então teremos uma deflexão positiva se estiver se aproximando do eletrodo positivo. Mas se for uma onda de repolarização, teremos uma deflexão negativa quando estiver se aproximando de AVL e de 1, da derivação 1. Então tem que cuidar muito essa parte da natureza da onda também. A VR, nós vamos ter aqui a VR refletindo a atividade elétrica da parede direita do coração, né? E a derivação 3, a derivação 2 e a VF pegando a parte inferior aqui nos ângulos de mais 60, mais 90 e mais 120 graus. Agora passando para as derivações pré-cordiais, aquelas que dão a nossa noção de antero-posterior. Primeiro, nós temos que pontuar onde estão colocados os eletrodos positivos dessas derivações pré-cordiais, porque elas não seguem a mesma lógica lá das derivações dos membros, porque os eletrodos estão colocados no tórax e não nos membros. V1 vai estar no quarto espaço intercostal, à direita, exatamente ao lado do externo. V2 vai estar colocado no quarto espaço intercostal, exatamente à esquerda do externo. V4 vai estar colocado no quinto espaço intercostal, na linha M ou mesoclavicular. V3 vai estar entre V2 e V4. V6 vai estar no quinto espaço intercostal à esquerda, na linha axilar média. V5 vai estar entre V4 e V6. Então, veja nessa imagem da esquerda que V1 vai ser a única derivação pré-cordial que vai conseguir ter uma noção do lado direito, vai ter um ponto de vista do lado direito. V2 e V3 vão ter um ponto de vista anterior. V4 e V5, apesar de V4 ainda ser um pouco anterior, já vão ir mais para o lado esquerdo. V6 vai estar pegando ainda mais o lado esquerdo do que V4 e V5. E V6 vai ser a principal derivação que vai nos dar essa noção mais posterior, porque ela está se relacionando com a parede lateral esquerda, ao mesmo tempo em que ela está, digamos, pegando a metade do caminho entre o antero posterior do coração, o ponto mais anterior e o ponto mais posterior. A derivação V6 está mais ou menos na metade do caminho. Seguindo, então. Então, aqui nós temos o resumo das derivações todas, das derivações dos membros e as derivações pré-cordiais. Vocês podem ver aqui que a VR é considerada a única verdadeiramente derivação do lado direito do coração, tá? Apesar de a V1 também dar essa noção do lado direito, porém mais anteriormente. Então, vamos ao resumo aqui. Derivações que são ditas inferiores, pois tem uma visão, um ângulo de vista, um ponto de vista da parede inferior do coração, D2, D3 e AVF. Derivações consideradas do lado esquerdo, da parede esquerda do coração, D1, que está no ângulo 0, AVL, V5 e V6. Derivações consideradas da parede direita, AVR e V1. Lembrando, a VR é a única considerada realmente verdadeira do lado direito, porque V1 está mais anterior. E as derivações anteriores, V2, V3 e V4. Vejam que
as derivações anteriores são exclusivamente pré-cordiais, porque elas que dão essa noção anterior-posterior do coração. Então é isso aí, pessoal. Aqui estão as referências da nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula.